O OBV, também conhecido pelo termo saldo de volume, é um popular indicador utilizado na análise técnica, publicado por Joe Granville em 1963. Você vê que é um indicador antigo, né? Quanto mais antigo e mais testado for o indicador, melhor, né? Se tiver mais pessoas usando esse indicador, ele tende a funcionar melhor. Esse indicador, ele mede a força de uma tendência de alta ou de baixa do preço através do saldo de volume. Então ele vai acumular volume, ele é um indicador volumétrico. A representação gráfica do OBV é através de uma linha, a qual, quando o volume é positivo, você tem uma linha ascendente. Quando o volume é negativo, a linha é descendente. Então, vamos avançar aqui, ó, para exemplificar o cálculo do OBV. Ninguém precisa saber calcular, é só para vocês entenderem como foi construído esse indicador. Vamos supor que no dia 1 de junho, uma ação fecha R$ 28,30 e foi um dia de alta para esse papel. O volume financeiro foi 14 milhões. Qual que é o OBV? Como começou agora, 14 milhões. É o mesmo do volume. No dia 2, o papel fecha em 28,90, foi um dia de alta. Se é um dia de alta, o que ele vai fazer? Somar o volume. Então, se no volume do dia 2 foi 25 milhões, ele pega os 25 milhões, soma com o do dia anterior, com 14 milhões, chega no 39. Essa linha ascendente, ó, sai de 14 para 39. Está acumulando volume. No dia 3, o papel cai, vai para 28,50, um dia de baixa. O volume foi 17 milhões esse dia 3. Quando é um dia de baixa, ele subtrai o volume do dia anterior. 39 menos 17, 22. Então, essa linha descendente. Ó. Se a linha está descendente, que está perdendo saldo de volume. No dia 4, o papel fecha em 28,50, foi neutro. O volume é 19 milhões, se é neutro, mantém o volume do dia anterior, que era 22 milhões. Aí você vai ver a linha do OBV horizontal. E no dia 5, por fim, outro dia de alta, o papel fecha em 29, volume de 24 milhões, somado com os 22 milhões do dia anterior, 46, essa linha ascendente. Então ninguém vai precisar ficar calculando. O software gráfico, ele dá pronto essa linha do OBV. Quando a inclinação ela está ascendente, força compradora. Quando ela está descendente, força vendedora. Então, subiu é porque está acumulando volume. Caiu, está subtraindo volume. Sinais gráficos emitidos pelo OBV. A gente vai ter coerência, que é o que eu vou falar agora, e divergência, que é o que vocês acabaram de aprender comigo. O que é uma coerência? Coerência é o papel sobe e o indicador também. Então, aqui no gráfico da Ambev, a gente traçou uma linha de tendência de alta e no mesmo período você consegue traçar também uma LTA no indicador. Assim como você faz no candle, você pode traçar essas linhas de tendência no indicador. Se o papel sobe e o indicador sobe, o indicador está coerente, o indicador está falando, dou força ao seu movimento, segue a alta. Tá? Então, isso é a coerência. E a divergência? A divergência é quando o papel, nesse caso, aqui era OGX na época, pessoal, lá em 2011, ó, o papel sobe, ó, LTA em azul, perdão, o papel sobe, LTA, e nesse período o indicador, ou um balance volume, ele cai. Olha, papel sobe, fundos mais altos, indicador cai, topos mais baixos, está divergindo do gráfico de preço, está dizendo que a maior probabilidade é o papel voltar a cair. E de fato, quando estourou a LTA, foi uma forte queda para essa ação. Claro que o start é sempre pelo gráfico de preços, né? O indicador já te sinalizou, mas você só entrou vendido quando estourou a linha de tendência de alta. Então, o indicador é que ele fez a divergência, né? Papel subindo, indicador caindo. Esse é o maior uso do indicador, é quando você localiza essa divergência com o gráfico de preços. E outro uso muito importante do OBV que eu vou mostrar para vocês após aqui terminar a teoria, é o uso dele em mercado com tendência lateral. Quando você vê o papel numa congestão dentro de uma formação de retângulo, dentro de uma tendência lateral, não esqueçam de utilizar esse indicador. Ele é muito útil nessas acumulações, porque ele pode te sinalizar se a maior probabilidade é romper para cima
ou seja, se essa congestão se tratava, na verdade, de uma acumulação. Acumulação é quando rompe para cima, sai do retângulo, rompe a resistência. Ou se a maior probabilidade é que se tratasse de uma distribuição. Distribuição é quando rompe o retângulo para baixo, ou seja, aquela congestão se tratava de uma distribuição. Rompeu para cima, o nome na análise técnica é acumulação. Acumulou para subir. Rompeu para baixo, o nome é distribuição. Tá? Então, o OBV ele pode me antecipar aonde é a maior probabilidade de o estouro desse retângulo. Exemplo, temos aqui o gráfico da Marfrig, o papel estava em tendência lateral e o indicador estava com fundos mais altos, divergência de alta, maior probabilidade é romper para cima o retângulo. E de fato, quando rompe, faz pullback e explode, ó, 33% de alta em 17 pregões. A Marfrig faz uma bela força compradora. Outro exemplo, Sabesp acumulou tendência lateral, rompe a resistência. Você já iria comprar na análise técnica com rompimento de resistência, mas o indicador está apoiando mais ainda a sua decisão, porque enquanto o papel estava andando de lado, o indicador estava com fundos mais altos, ó, LTA traçada no indicador. A partir do momento que rompe a resistência, dá a sua entrada, mas já tinha uma divergência de alta no OBV, já estava sinalizando que o mais provável era romper para cima.